Como passa rápido, gente. E a sexta-feira já chegou novamente, é isso mesmo. E hoje nós vamos continuar falando aí sobre o círculo virtuoso na relação aí entre homem e mulher. Trabalhamos aí com jovens adultos, que é o pessoal aí acima dos 30 anos, solteiros, muitos se casando. Então nós precisamos, para quem já é casado, precisamos saber se estamos usando bem essas características em nós, desenvolvendo. E para quem é solteiro e deseja casar, precisa já desenvolver isso na sua vida para você evitar um problema lá na frente, porque depois que casou, aí não tem jeito. E nada melhor para falar sobre isso do que Pastor Leozão, nosso líder do Ministério de Jovens Adultos, meu esposo, que está aqui para deixar uns convites para vocês também. Bom dia. Bom dia a todos, né? Primeiramente, quero deixar um convite para vocês. Amanhã, às 19 horas, ali no Tabernáculo, o cultão dos Jovens Adultos, ali na rua Manuel Macedo 360, então 19 horas, o cultão dos Jovens Adultos. Nós aguardamos você lá. Também, no domingo, às 10 horas e às 6 horas da noite, na Lagoinha Castelo, na Avenida Tancredo Neves, 3785, você também é o nosso convidado. E querida Carla Campos, psicóloga, amiga, parceira, esteve aqui semana passada, mas não deu para falar tudo, né, Carlinha? Porque tem muito assunto para dizer, né? Virtude é algo que tem que ser aprendido, é algo que tem que ser falado bem devagarzinho para as pessoas colocarem em prática, né? É verdade. E sair de um círculo vicioso, de às vezes características e comportamentos que não devem ser preservados, então um pouco fortalecidos, e entrar num círculo virtuoso, cheio de virtude, para que minha relação comigo, com o outro, cada dia melhore mais. É verdade. E nós estamos dando essas dicas, né? E como isso é bom nós falamos semana passada sobre empatia, expressividade e bombou aqui. E hoje nós vamos falar sobre algumas outras características e eu quero que você participe conosco. 319-8402-9756, 319-8402-9756. Manda a sua pergunta pra cá, porque a gente vai tirando todas as dúvidas. A gente deu uma semana aí pro pessoal praticar, né, Carlinha? Inclusive, tinha uma pessoa, você lembra? Que você falou, você me lembra semana passada? O que era que ela perguntou? Sobre a capacidade de expressividade. Sim. Que ela falou que realmente ela tinha essa dificuldade, que de expressar. De expressar e de inclusive, ela sofria muito, dela nem era tanto, porque ela percebia que o marido não conseguia perceber o que ela expressava. Ela não era muito de falar, mas ela era muito de demonstrar, porque a expressividade, gente, é essa capacidade que nós temos de falar com o corpo, que o nosso corpo fala. Nós temos muito mais comunicação verbal através do nosso corpo, das fisionomias, estamos tristes, estamos fechados, estamos angustiados, com os olhos baixos, estamos muito angustiados, e até o corpo, inclusive, ele acaba refletindo essas dores, e as pessoas às vezes não percebem. Às vezes a pessoa diz, tá tudo bem? A pessoa tá tudo bem, mas você vê que o rosto dela tá triste, ela tá angustiada, e as pessoas às vezes não percebem isso, e como isso é necessário na relação. Sim. Então o conselho que a gente dá é que realmente você comece a expressar, tente falar com seu marido, para ele perceber mais as suas feições, que algumas coisas, inclusive, talvez ele não esteja identificando porque ele não conheça e não foi treinado para isso. Mas comece a verbalizar que algumas coisas estão angustiando você, para ver se ele consegue notar melhor como você está ficando triste e está prejudicando a relação. E se não conseguir, busque ajuda, porque às vezes a pessoa não faz, não é porque ela não quer, mas é porque ela não sabe como fazer. Vamos falar hoje sobre resiliência. O que seria a resiliência? Nossa, Carol, isso é muito importante na relação, principalmente hoje, porque as pessoas estão com muita baixa resiliência. Qualquer coisinha, inclusive, não deu certo, estou separando, né? Principalmente dentro dos casais. Essa semana mesmo eu já tive 2 casos de pacientes assim, que já estão com 2 anos de casados e já estão querendo separar, porque vem as dificuldades, vem as situações que elas chocam, não era aquilo que eu esperava, a pessoa, em vez dela voltar rapidinho e retomar e resolver aquela situação, ela fica doendo com aquilo durante vários dias, vários meses. Então, uma capacidade, por exemplo, que a pessoa não tem de resolver ou solucionar uma conflitiva dentro da relação, se é uma vez só, com um amigo, por exemplo, é uma coisa fácil. Agora, como é que faz isso com o esposo, com uma relação que é hoje, amanhã, depois? Aí 2 anos parece que é uma montoeira de coisas que eu não dou conta de resolver. Mas por quê? A pessoa não está tendo condição de voltar ao normal após algum tipo de decepção e até mesmo choque na relação. E não tem jeito, nós somos seres diferentes. Um homem e a mulher, eles vão acabar entrando num choque, vão haver coisas que não batem uma com a outra. Mas nós temos que ter essa capacidade de voltar ao normal, né?
né? Eu não posso ficar deformado em cima de uma dificuldade relacional ou comportamental, porque isso vai lesar e pode prejudicar não somente a própria pessoa, mas a relação. Isso compromete muito o vínculo. A Bíblia fala que a Bíblia fala, lembra-te onde caíste. Eu acho que a questão da resiliência é você procurar se conhecer também. Exatamente. Que você tem os seus pontos fracos, são frágeis, você tem que vigiar, mas potencializar aquilo que já são pontos fortes, né? Agora, é buscar a raiz disso. Exato. Né? Porque quando você fica só em cima da superficialidade e não trata na raiz, isso não vai causar uma resiliência, com certeza, porque fica a fragilidade, não se trabalha e as situações vão chegando e certamente isso vai trazendo acúmulo. É verdade. E não se resolve. Agora, tem que chegar e trabalhar. O que aconteceu, por quê e como resolver. Né? Agora, também, se não tem, fazer por onde criar uma resiliência. Porque às vezes a pessoa é tão fraca, né? Ela está tão fragilizada, ela se comporta às vezes até de forma infantil. Porque a gente vê que a criança tem uma baixa resiliência, porque a criança ela não tem, nem fisicamente, né? Se a gente parar para pensar, até o organismo da criança ainda está crescendo. É frágil. Então, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, a criança ela é frágil. Agora nós crescemos, agora tem pessoas que estão adultas se comportando como criança. Não tem nenhuma capacidade de realmente solucionar o problema, expor, falar o que não está bom, o que tem que mudar. E aí que tem que haver esse autoconhecimento. Isso é importante. Para que eu, inclusive, me vincule bem com o outro, até para me dizer, fulano, isso aqui eu não estou dando conta da forma que você está agindo dessa maneira comigo. Então, às vezes, a própria pessoa tem que chegar e expor, porque às vezes a outra pessoa não está fazendo porque para ela é tranquilo. Mas se a outra pessoa não expõe, ela vai dando pancada e o outro está apanhando e não está dando conta de retomar mais. Então, você falou sobre separar, né? Muita gente separa, mas tem gente que não separa. Mas só que todas as vezes naquele problema vai matando um ao outro. E vai machucando e ferindo. Né? E vai, aí é ferida sobre ferida. E ao invés de superar as dificuldades, emburra, se fecha, e aí fica, trava e volta a estaca zero. Isso é a ausência de resiliência. Exatamente. Mas o Léo falou uma coisa interessante sobre se conhecer. Tem gente que acha que se conhece, mas não conhece. Porque não se abre. Né? Tem gente que fala assim, eu me conheço e eu sei. Mas na verdade não sabe. Mas é um grande engano. É o defeito, né? Se conhecer os defeitos. Às vezes as pessoas conhecem as qualidades que ela tem. Mas será que você sabe as suas áreas vulneráveis? As áreas que precisam de fortalecimento? Será que você conhece a área? E, gente, todos nós, inclusive, temos áreas vulneráveis. Nós somos seres imperfeitos. Isso. Se somos imperfeitos, temos que buscar perfeição. Se temos que buscar perfeição, temos que encontrar aonde, que a nossa área vulnerável precisa ser mudada. É interessante, Carol, falou a questão de você buscar e encontrar em si mesmo. Mas, geralmente, como é que pessoas procuram encontrar em si mesmo esse defeito? Vai ser sobre qual perspectiva? Dela ou do outro? Mas do outro também que está envolvido, será que isso é saudável? A não ser que haja uma maturidade. Exatamente. Né? Porque se não houver essa maturidade, cada um fala em cima da sua dor. É verdade. E quando fala em cima da dor, já não é uma questão racional, já é totalmente emocional. Então, a gente, primeiramente, tem que ouvir a fala para ver se essa fala não está falando em cima de uma ferida. Você, quando você pega Jefté, no capítulo 11 de Juízes, você vê que Jefté, toda a fala dele foi em cima, que ele era filho bastardo, e ele falou sempre em cima da fala dele. Da dor dele. Quando ele voltou para defender Israel, ele veio, agora eu vou provar quem que eu sou. Você vê Mefibosete, filho de Jonatas. De Jonas e Saul. Ele, quando ele foi para Lodebar, quando ele voltou, ele diz, eu sou um cão morto. Ele veio falando em cima da perda. Que ele era filho do rei, quando trocou o reinado, né? Ele perdeu tudo e a mulher deixou ele cair, ele ficou com os pés aleijados. Você vê que Pedro teve a dor da traição. Né? Quando o galo cantou, lembrou de tudo isso. Então, essa fala, ela é muito importante você se ouvir, que é difícil, e ver que essa fala está partindo de onde? Está oriunda de onde essa fala. Agora, quando ele falou isso, eu fiquei pensando, nós falamos sobre expressividade, né? Sobre empatia. Nós estamos falando não de características isoladas, mas quando há uma relação, um enxerga o outro, porque às vezes a dor do outro foi causada por você. Às vezes o outro está machucado, está doído, mas foi uma dor causada pelo próprio cônjuge. E como a gente não está falando de características isoladas, eu vejo que às vezes até a própria resiliência, a dificuldade dele pode estar justamente quando a gente enxerga o outro, a gente enxerga aquela ferida
que é pessoal, e aquela ferida que foi causada por mim. Exato, exato. Isso que a gente trabalhou muito semana passada, sim, não é, Carla? Exatamente. Por isso que é um círculo virtuoso, isso, né? Um círculo, uma coisa depende da outra. Uma depende da outra, depende do outro. Você vê que é o casal, é os dois trabalhando o tempo todo e vendo aquilo que está realmente... Eu estou provocando no outro, o que é isso que eu provoco no outro, isso gera, o que isso acaba provando de comportamento disfuncional, o que está provocando dor e sofrimento, porque você vê que geralmente não é uma coisa isolada, são várias coisas que vão se somando e que vão deteriorando a relação. E as pessoas não sabem, por que é? Não sei, um monte de coisa, mas quais são essas coisas? Se a pessoa não enxerga, ela vai para outra relação e vai viver a mesma coisa, vai sofrer de novo, o ciclo doído vai continuar e vai para o outro, e aí vai. Por quê? Não buscou realmente enxergar quais são as bases que precisam ser curadas, Sim. o que precisa ser ressignificado, o que precisa ser aprendido. Tem coisas que tem que ser aprendidas que a pessoa não sabe. Você falou uma coisa de ressignificar, ressignificar e já dizer que já vem de uma base. Exatamente, já existe algo que eu tenho que vir e consertar esse algo. Porque se não ressignificar, igual você falou, vai sempre estar gerando um círculo vicioso e pode sair de uma relação para outra que o círculo vicioso ainda continua. Exato, né? Vai destruindo. Tem e a pessoa não consegue. Outro ponto que é a proatividade. Vamos falar um pouquinho sobre a proatividade na relação. Olha que legal, né? A proatividade ela é muito dita nas empresas, todo lugar que vai contratar alguém que é alguém proativo. É aquela pessoa que consegue enxergar alguma coisa antes dela acontecer, né? Ela enxerga o antecedente, ela sabe que ela tem... ela tem que realmente procurar um plano de ação. Opa, isso aqui está correndo risco de ficar fragilizado ou quebrar ou estragar, deixa eu ir lá e consertar antes que a coisa quebre. E como isso é importante na relação do casal. É verdade. E até mesmo dentro da contexto, vamos dizer, até mesmo básico da família, né? A proatividade num casal, por exemplo, com relação a compras, com relação à manutenção da casa, com relação às necessidades que o casal tem. Então, sim, precisa-se de ser proativo dentro das necessidades do outro. Poxa vida, minha esposa está cansada, ela está precisando de sair, de passear, eu estou vendo que ela está desgastada. Então, se já toma uma providência e vamos lá, eu programei um jantar só para nós dois e a pessoa se surpreende. Eu não precisei de pedir, não precisei de falar que eu estou ruim, não precisei de falar que eu estou quase morrendo, precisando disso. Então, essa proatividade na relação ela é fundamental para que o casal fique saudável. E o quê? A gente surpreenda o outro com coisas boas. Então, ao invés de só eficiente, a pessoa tem que ser eficaz. Eficaz é ir além daquilo que a pessoa precisa. Não é só ser eficiente. Não, eu faço tudo que precisa. Não, mas a proatividade é fazer além. É você realmente conseguir ir num vínculo do casal, onde que você consegue surpreender o outro e fazer coisas que vão evitar danos, que vão evitar situações difíceis, que vão evitar, inclusive, até mesmo que haja dor, sofrimento e rompimento na relação. E isso faz bem para a sua capacidade de QI, de que é, o que é, a sua inteligência, ela passa a ser desenvolvida e as suas emoções, inclusive, elas são totalmente trabalhadas de forma que você seja mais maduro, que você cresça e desenvolva. E como essa proatividade é importante na relação, você não acha, Léo? É interessante essa proatividade. Agora, quando você fala de fazer a coisa boa, sob qual perspectiva? Porque tem gente que acha de fazer uma coisa boa dentro da perspectiva dele. Exato. Esse é o detalhe. Mas você fala uma coisa bem, ele perceber, né? É perceber o outro. O outro. Então, a coisa boa... no casal, que a gente consegue fazer muito em cima de coisas. Justo. E não de pessoas. Isso daí, então, essa proatividade com pessoas, é por isso que eu estou falando que é algo que a gente tem que praticar antes do casamento. Porque eu tenho que ser proativo com o meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com meu primo, com minha família. Sim. Essa proatividade é algo que tem que ser aprendida, desenvolvida. Agora só a perspectiva do outro, e não da dele. Exatamente. O proativo seria o oposto do procrastinador? Sim, porque exatamente é o oposto. Porque o outro deixa para depois. Porque a coisa acontece, ainda vou enrolando mais um pouquinho. Entendi. Vou empurrando com a barriga, o treino embora. O negócio já apodreceu, já está lá, tudo detonado. Gente, tem uma pergunta aqui, porque o nosso tempo já se esgotou, mas eu entendo que essa daqui eu queria que vocês respondessem de maneira bem objetiva por causa do nosso tempo. E precisa, para ajudarmos, né, esse casal. A paz do Senhor, eu sou de Guaratuba, no Paraná. Ele assiste, escuta todos os dias. Ele e a esposa têm tido problemas e ela já o agrediu 5 vezes. Ele não sabe mais o que fazer. São cristãos, envolvidos na igreja, enfim. Então, olha para você ver, a própria questão já o agrediu. Quais são os motivos? O que está gerando nela dor e sofrimento? Ela está sendo reativa.
Ela não está sendo proativa. Ela já está reagindo a coisas que estão acontecendo, que estão machucando. Agora, quais são elas? Então, essa base de procurar saber o que é que a pessoa está sentindo e por que ela está reagindo dessa maneira, por que ela está tão violenta, isso não é uma coisa só, isso te garanto. Com certeza tem várias feridas, tem várias áreas que precisam ser mudadas na relação de vocês. Então, busque ajuda, né? Inclusive, até mesmo essa análise de perfil comportamental do casal é preciso ser feita para que vocês possam mapear esse lado, né? Isso que a gente está falando aqui é um mapeamento que existe dentro das emoções, dentro da área comportamental. Então, você tem que buscar esse mapeamento para que você, inclusive, possa detectar o que são os pontos vulneráveis que vocês estão sofrendo com ele. Então, assim, tem um site que é o Comporte 4 Love que vocês conseguem realmente ver aonde que essa área está vulnerável. Dá uma entrada lá e faça isso para vocês perceberem onde que vocês precisam de cura. Agora, é interessante também estabelecer limites. Porque a partir do momento que já agrediu 5 vezes, acho que está faltando um limite. E quando você estabelece o limite e reage, então aí que está o detalhe. Talvez tem pessoas que têm dificuldade de lidar com o não, né? Então, e esse não para ele, então, já chegou a esse ponto, acho que no primeiro ele deveria estabelecer um limite mesmo para não que houvesse a segunda. Exato. Então, essa falta de limite aí, até para preservação... É o grito, né? Opa, o que é isso? Por que chegou nesse nível? Vamos parar por então, aqui, né? O limite é importante nisso daí, né? Gente, quero agradecer imensamente. Deixa convite para o culto de amanhã, Léo. Então, amanhã, às 19 horas, no Tabernáculo, na Rua Manuel Macedo 360, o nosso cultão dos jovens adultos, você é o nosso convidado. E também domingo, às 10 horas da manhã, às 6 horas da noite, na Lagoinha Castelo, Avenida Tancredo Neves, 3785. Aguardamos vocês lá. Gente, semana que vem a gente continua falando, porque não deu tempo da gente fechar, né? E tem muitos assuntos, tem muitas perguntas aqui, né? Nos perdoe, mas o tempo é exíguo para poder falar de tantas coisas. Mas semana que vem a gente volta falando um pouquinho mais e trazendo, tirando aí as dúvidas. Carlinha. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.